Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossas postagens sobre os transtornos da personalidade, hoje vamos falar sobre o transtorno de personalidade borderline. A característica essencial do transtorno de personalidade borderline é um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e de afetos e de impulsividade acentuada que surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos. A pessoa com esse transtorno pode apresentar esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização, perturbação da identidade, instabilidade acentuada e persistente da autoimagem e da percepção em si mesmo, impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas, por exemplo, gastos, sexo, abuso de substâncias, direção irresponsável e compulsão alimentar, recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento automutilante, instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade de humor, por exemplo, disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente de mais de alguns dias, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa e inapropriada ou dificuldade em controlar essa raiva, por exemplo, mostras frequentes de irritação, raiva constante, brigas físicas recorrentes, ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos intensos. Para ser considerado diagnóstico, ela precisa apresentar pelo menos 5 desses comportamentos e sentimentos citados anteriormente. Então, o indivíduo com transtorno de personalidade borderline, ele tenta de tudo para evitar ser abandonado. E isso pode ser um abandono real, ou imaginado. A percepção de uma separação ou rejeição iminente ou a perda de uma estrutura externa podem levar a mudanças profundas na autoimagem, no afeto, na cognição e no comportamento. Eles vivenciam medos intensos de abandono e experimentam raiva inadequada mesmo diante de uma separação de curto prazo, realística, ou quando ocorrem mudanças inevitáveis de planos. Por exemplo, desespero repentino em reação ao aviso do clínico de que a consulta acabou, pânico ou fúria quando alguém importante para ele se atrasa alguns minutos ou precisa cancelar um compromisso. Podem achar que esse abandono implica que eles são maus. Tais medos de abandono têm relação com intolerância a ficar só e a necessidade de ter outras pessoas ao redor. Os esforços desesperados para evitar o abandono podem incluir ações impulsivas como automutilação ou comportamentos suicidas. São muito sensíveis às circunstâncias ambientais. As pessoas com transtorno de personalidade borderline também apresentam um padrão de relacionamento instável e intenso. Eles podem idealizar cuidadores ou companheiros potenciais em um primeiro ou segundo encontro, exigir ficar muito tempo juntos e partilhar os detalhes pessoais mais íntimos logo no início de um relacionamento. Entretanto, podem mudar rapidamente da idealização à desvalorização, sentindo que a outra pessoa não se importa o suficiente, não dá o suficiente e não está presente o suficiente. Esses indivíduos podem empatizar e cuidar dos outros, mas somente com a expectativa de que o outro estará presente quando chamado, em uma espécie de troca para atender às suas próprias necessidades. Eles estão propensos a mudanças dramáticas e repentinas na sua forma de enxergar os outros, que podem ser vistos alternadamente como apoiadores benevolentes ou como punidores cruéis. Tais mudanças, em geral, refletem desilusão com o cuidador cujas qualidades de dedicação haviam sido idealizadas e cuja rejeição ou abandono era esperado. Pode ocorrer uma perturbação da identidade, caracterizada pela instabilidade acentuada e persistente da imagem ou da percepção de si mesmo. Mudanças súbitas e dramáticas na autoimagem, caracterizadas por metas, valores e aspirações vocacionais inconstantes.
Podem ocorrer mudanças súbitas em opiniões e planos sobre carreira profissional, identidade sexual, valores e tipos de amigos. Esses indivíduos eles tendem repetidamente mudar de um papel de suplicantes necessitados de ajuda para um papel de vingadores justos de maus tratos passados. Embora costumem ter uma autoimagem baseada em serem maus, indivíduos com esse transtorno podem muitas vezes apresentar sentimentos de que eles mesmos não existem. Tais experiências ocorrem geralmente em situações nas quais o indivíduo se sente falta de relações significativas de cuidado e de apoio. Podem demonstrar um desempenho pior em situações não estruturadas de trabalho ou estudo e também mostram impulsividade pelo menos em duas áreas potencialmente autodestrutivas. Podem apostar, gastar dinheiro de forma irresponsável, comer compulsivamente, abusar de substâncias, envolver-se em sexo desprotegido ou dirigir de uma forma imprudente. Eles apresentam recorrência de comportamentos, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento de automutilação. O suicídio ocorre em 8 a 10% dos indivíduos com esse transtorno, sendo que atos de automutilação, por exemplo, cortes ou queimaduras, e ameaças e tentativa de suicídio são muito mais comuns. A ideação suicida recorrente é com frequência a razão pela qual essas pessoas buscam ajuda. Esses atos autodestrutivos são geralmente precipitados por ameaças de separação ou rejeição ou por a expectativa de que o indivíduo assuma maiores responsabilidades. A automutilação pode ocorrer durante experiências dissociativas e com frequência traz alívio por reafirmar a capacidade do indivíduo de sentir ou por expiar a sensação de ser uma má pessoa. Indivíduos com o transtorno também podem demonstrar instabilidade afetiva devido à acentuada reatividade do humor. Por exemplo, disforia episódica, irritabilidade ou ansiedade intensa, com duração geralmente de poucas horas e apenas raramente com duração de mais do que alguns dias. O humor disfórico basal dos que têm esse transtorno pode ser interrompido por períodos de raiva, pânico ou desespero e é raramente aliviado por períodos de bem-estar ou satisfação. Esses episódios refletem a reatividade extrema do indivíduo a estresses interpessoais. Eles podem também ser perturbados por sentimentos crônicos de vazio, ficam facilmente entediados, podem estar constantemente buscando algo para fazer, com frequência expressam raiva inadequada e intensa ou têm dificuldades em controlá-la. Podem demonstrar sarcasmo extremo, amargura persistente ou ter explosões verbais. A raiva é geralmente provocada quando um cuidador ou companheiro é visto como negligente, contido, despreocupado ou como alguém que abandona os outros, principalmente ele. Tais expressões de raiva costumam ser seguidas de vergonha e culpa, contribuindo para o sentimento de ter sido mal. Durante períodos de estresse extremo, pode ocorrer ideação paranoide ou sistemas dissociativos transitórios, por exemplo, despersonalização. Embora sejam em geral de gravidade ou duração insuficiente para levar a um diagnóstico adicional. Esses episódios ocorrem mais frequentemente em resposta a um abandono real ou imaginado. Os sintomas tendem a ser passageiros, durando de minutos a horas. O retorno real ou percebido da dedicação do cuidador pode resultar em remissão dos sintomas. Indivíduos com transtorno da personalidade borderline podem ter um padrão de sabotagem pessoal no momento em que uma meta está para ser atingida. Por exemplo, abandonam a escola logo antes da formatura, regressão grave após conversa sobre uns bons rumos da terapia, destruição de um relacionamento bom exatamente quando está claro que ele pode durar. Alguns indivíduos desenvolvem sintomas semelhantes à psicose, por exemplo, alucinações, distorções da imagem corporal, ideias de referência, fenômenos hipnagógicos em momentos de estresse. Podem se sentir mais protegidos junto a um objeto transicional, por exemplo, animal de estimação, objeto inanimado qualquer, do que em relacionamentos interpessoais. Pode também ocorrer uma morte prematura por suicídio em indivíduos com esse transtorno, especialmente naqueles em que há ocorrência simultânea de transtornos depressivos ou transtornos por uso de substância. Deficiências físicas podem resultar de comportamento de abuso auto-infligido ou de tentativas fracassadas de suicídio. Perdas de emprego recorrente, interrupção da educação e separação ou divórcio são comuns. Abuso físico e sexual, negligência, conflito hostil
e perda parental prematura são mais comuns em histórias de infância daqueles com transtorno de personalidade borderline. Transtornos comuns se observar concomitantemente incluem transtorno depressivo e bipolar, transtornos por uso de substância, transtorno alimentar, sobretudo bulimia nervosa, transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno da personalidade borderline também ocorre frequentemente com outros transtornos da personalidade. A prevalência média do transtorno da personalidade borderline na população é estimada de 1,6, embora possa chegar a 5,9. Essa prevalência é de aproximadamente 6% em contextos de atenção primária, de cerca de 10% em pacientes de ambulatórios de saúde mental e de volta de 20% de pacientes psiquiátricos internados. A prevalência do transtorno pode diminuir nas faixas etárias mais altas. O transtorno da personalidade borderline é diagnosticado predominantemente, cerca de 75%, em indivíduos do sexo feminino. Há considerável variação no curso do transtorno da personalidade borderline. O padrão mais comum é o de instabilidade crônica no início da vida adulta, com episódios graves de descontrole afetivo e impulso e níveis altos de uso dos recursos de saúde e saúde mental. O prejuízo decorrente do transtorno e o risco de suicídio são maiores entre adultos jovens e desaparecem gradualmente com o avançar da idade. Embora a tendência para emoções intensas, impulsividade e intensidade nos relacionamentos costume perdurar a vida toda, indivíduos que se engajam em intervenções terapêuticas frequentemente demonstram melhoras que iniciam em algum momento durante o primeiro ano. Dos 30 aos 50 anos, a maioria dos indivíduos com o transtorno alcança a estabilidade maior nos seus relacionamentos e no seu funcionamento profissional. Estudos do segmento de indivíduos identificados por meio de ambulatório de saúde mental indicam que após cerca de 10 anos, até metade deles não mais apresentam um padrão de comportamento que atenda aos critérios para o transtorno de personalidade borderline. O transtorno da personalidade borderline é cerca de 5 vezes mais comum em parentes biológicos de primeiro grau de pessoas com o transtorno do que na população em geral. Também há aumento do risco familiar para transtornos por uso de substância, transtorno da personalidade antissocial e transtorno depressivo ou bipolar. O padrão de comportamento encontrado no transtorno da personalidade borderline tem sido identificado em muitos contextos mundo afora. Adolescentes e adultos jovens com problemas de identidade, especialmente quando acompanhados por uso de substância, podem apresentar de forma transitória comportamentos que enganosamente dão a impressão do transtorno de personalidade borderline. Tais situações são caracterizadas por instabilidade emocional, dilemas existenciais, incertezas, escolhas causadoras de ansiedade, conflitos sobre a orientação sexual, pressões sociais e decisão sobre a carreira profissional. Bom pessoal, terminamos aqui esse vídeo sobre o transtorno da personalidade borderline. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê um gostei, comente, compartilhe e não se esqueça, se você não for inscrito no canal, de se inscrever clicando no sininho ao lado para receber todas as nossas novidades. E veja também nossos outros vídeos apertando aqui ao lado. Até mais!